Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Sou o professor Valteci. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de problemas de geometria espacial da parte de poliedros, tá bom? Então eu peço muita atenção e seria interessante o aluno, antes de assistir esse vídeo, ele acompanhar o outro vídeo da teoria que já está disponível também no canal, tá bom? Todas essas questões eu vou colocar também disponíveis nos comentários fixados e na descrição do vídeo, tá bom? Então, primeira questão. Um poliedro convexo é constituído por 6 ângulos triédricos e 4 tetraédricos. Com essas duas informações, ele quer que a gente determine o número de arestas desse poliedro. O que a gente tem que observar, vou subir um pouco aqui o vídeo, vou subir aqui um pouco o material, o que a gente tem que observar é que quando a gente for fazer essa contagem de arestas, observe que uma aresta, no caso aqui partindo de um vértice, ele também participa de outro vértice. Então, sempre aquela mesma aresta participa de dois vértices ao mesmo tempo, né? Se fosse fazer uma contagem pelo tipo de face, o raciocínio é análogo. Também ela participa de duas faces simultaneamente. Então, para evitar isso, a gente sempre coloca assim esse 2A. Por que esse 2A, professor? Para o aluno ter o entendimento que está contando aquela aresta duas vezes, tá bom? Depois a gente divide tudo por 2. Então, vamos lá. Eu abri essa chavezinha aqui para dizer que são dois tipos de contagens, ó. Para os ângulos triédricos, é como se fosse um vértice de onde parte 3 arestas. Então, no caso, ó, você tem 6 vértices desse tipo, que partem 3 arestas, e gerar um resultado de 18. Já eu tenho 4 ângulos tetra, então seria um outro tipo de vértice, de onde ia partir 4 arestas. Aí, esse outro tipo de vértice, eu tenho 4 deles, com 4 arestas partindo de cada um, que vai gerar 16. Somando esse total aqui das arestas, eu tenho 34. Logo, significa que o 2A vai ser igual a 34. Daqui, dividindo por 2, eu tenho que as arestas desse poliedro são 17. A pergunta da questão era o número de arestas. Foi respondida aqui, ó, morreu. Só que eu quero aproveitar essa mesma questão e calcular o número de faces e o número de vértices, tá bom? Então, primeira coisa aqui. Não, eu vou logo adiantar porque o vídeo está corrido. São 9 exemplos, então vamos seguir. Então vamos lá. Depois eu comento essa parte de relação de Euler. Um poliedro convexo é constituído por 12 vértices e de cada vértice partem 5 arestas. Então a mesma forma aqui. Você tem 2A, onde você vai calcular o número de arestas como? Ora, se você tem 12 vértices e cada vértice dele como se fosse um vértice de onde partem 5 arestas, então eu tenho que multiplicar por 5. Eu vou encontrar 60. Logo, é como se esse 2A é igual a 60. Por que 2A? Já que essa aresta participa de dois vértices ao mesmo tempo, eu tenho que dividir por 2. Aí eu vou ter que o número de arestas é 30. Ora, eu já sei que são 12 vértices. De onde que eu sei isso, professor? Foi dado na questão aqui. Para calcular o número de faces, que é o que ele deseja, aí sim, aqui eu vou usar a relação de Euler, né? Vértice mais faces igual a aresta mais 2. Essa relação de Euler, depende da forma que você pronuncia, né? Geralmente a gente fala a relação de Euler. Você tem que usar bastante nesses problemas de poliedros, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou substituir, ó. Eu tenho 12 vértices, arestas é o que eu vou calcular, não, desculpa, o número de faces é o que eu vou calcular. As arestas eu encontrei que é 30 e 2 aqui, ó. Repetindo, como que eu encontrei esse 30? Ora, eu tinha 12 vértices e cada vértice parte em 5 arestas, então 12 vezes 5, 60. Para evitar a dupla contagem, eu divido por 2, né, a duplicidade. Então, no caso, gerou 30. Aí substituiu o 30 aqui, os vértices que é 12 aqui, e pronto, vai ficar uma fórmulazinha tranquila. 12 mais F igual a 32. Então, o número de face é 32 menos 12. Ele tem 20 faces. Um poliedro que tem 20 faces, ele pode ser um icosaedro, tá bom? Não dá para ter certeza, mas como eu disse que é convexo, é bem possível que esteja fazendo referência ao icosaedro. Vamos aqui para o problema de número 3. Aqui eu coloquei uma imagem do dodecaedro e também um dodecaedro aqui com uma decoração aqui, né? Uma coisa de decoração aqui. No caso aqui um dodecaedro de cobre, né? Só para ilustrar.
Esse dodecaedro, convexo, ele possui todas as faces pentagonais. Você pode perceber que são pentágonos nas faces, né? E ele quer saber quantas arestas. Ora, se ele é dodecaedro, ele tem 12 faces. Acho que aqui vai cortar, vou até subir um pouco aqui, ó. Então, eu sei que o número de faces são 12. Para calcular o número de arestas, eu tenho que considerar que cada face dessa é um pentágono. Então, tem 5 arestas laterais, ó. Até marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um que você pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, essa aqui participa de 2 faces simultaneamente. Então, por isso que a gente vai ter aquela historinha de dividir por 2, ó. 2A, né, que é 2 vezes as arestas, é igual a 60. 12 vezes 5. Então, a aresta é igual a 60 dividido por 2 dá 30. O problema pediu o número de arestas. Professor, e se eu quisesse o número de vértices? Vamos lá. Aí você usaria a relação de Euler. Acabei de colocar aqui, ó. Então, ó, vértices é o que eu sei que tem 12 faces, substituindo, subir um pouquinho. As arestas eu encontrei que é 30, mais 2. Então, fazendo essa continha aqui, tem 32, esse 12 vem negativo, 32 menos 12 dá 20. Ou seja, num dodecaedro você tem 20 vértices. Eu não sei se vai ser possível contar, mas eu vou tentar contar aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É interessante a gente fazer essas contagens para conferir. Bem, agora eu vou fazer 2 problemas, o problema 4 e o problema 5, que envolvem uma bola de futebol, que é uma figura muito conhecida da geometria espacial, a gente chama de um icosaedro truncado, tá bom? O que seria um icosaedro truncado? Tentando explicar a grosso modo. Seria um icosaedro, que é uma figura de 20 faces, onde ele cortou os cantos. Aí, quando ele fez essa secção aí, esse corte, aí geram novos poliedros, ele modifica o tipo, entendeu? Geram pentagonais, né? Faces pentagonais. Então, vamos fazer as continhas aí aqui, aí a gente vai ver que vai repetir mais ou menos os resultados, a gente vai encontrar umas coisas bem legais e vocês vão perceber. É importante você conhecer essa figura do icosaedro truncado. Também aparece em elementos químicos, viu? O pessoal que estuda aqui parte química orgânica também já viu essa parte aí. Vamos lá. Poliedro convexo, que inspirou a bola de futebol, é formado por faces retangulares e pentagonais. Pentagonais e hexagonais, tá bom? No caso aqui, o número de vértices dele é 60, já deu pra gente, e o número de arestas é 90. Nessa primeira aqui, ele quer saber quantas faces ele tem, faces hexagonais, tá bom? Bem, para encontrar o número de faces hexagonais, ou se fosse as faces pentagonais, eu preciso primeiro determinar o total de faces. Para isso eu vou usar a relação de Euler, tranquilamente, né? Vértice mais faces igual a aresta mais 2. Como eu sei que aqui é 60, não conheço as faces, mas eu sei que tem 90 arestas. Eu vou encontrar que a face é 92 menos 60, ou seja, tem 32 faces dos dois tipos, tá bom? Somando as pentagonais e as hexagonais. Pois bem, o que a gente pode concluir daí? Ora, que quando eu pego as faces pentagonais, que eu vou usar a letra P, mais as faces hexagonais, eu encontro 32 faces. Essa é uma equação envolvendo as faces. Agora, quando eu observo as arestas, o que aconteceria se eu fosse calcular as arestas? Olha só, se você fosse calcular as arestas, você ia pegar o número de faces pentagonais, que é P, multiplicaria por 5. Já o número de faces hexagonais, o H, eu multiplicaria por 6, que tem 6 lados, né? 6 arestas. Esse total aqui ia me gerar o dobro das arestas, ia me gerar o tal do 2A. Lembre-se que aqui apareceu o 2A. Ora, se eu sei que as arestas são 90, o 2A ia ser o 180. Professor, eu não entendi por quê. Porque quando você multiplica o tipo de face vezes a quantidade de aresta daquela face, você encontra o dobro das arestas. E aí, com essas duas expressões aqui, eu formo um sistema, e esse sistema é que eu vou encontrar as faces pentagonais e as faces hexagonais. Bem, aqui é um sistema linear, onde eu vou multiplicar a primeira equação por menos 5.
Por que por menos 5? Aqui tem um 5P, aqui vai ficar menos 5P. Então, repetindo tudo, vai gerar um sistema, né, semelhante ao anterior, só que alterado. Então, aqui, ó, 5 vezes P, aqui vai ficar menos 5P, menos 5H, menos 160. 32 vezes 5, 160. E aí, no caso, repetindo a segunda equação, só vou colocar o 5 na frente do P. 5P, 6H igual a 180. Quando eu somar essas duas equações, o sistema linear média da adição, o 5P vai embora, né? Então vai ficar assim, ó, menos 5H com mais 1H, vai ficar um único H, igual a 180 menos 160, 20. Que é o número de faces hexagonais. Substituindo bem que na primeira, aqui é 20. Como aqui é 32 menos 20, eu teria que as faces pentagonais são 12. Faces pentagonais são 12. E essa informação aqui, inclusive, ela é casada com a informação fornecida na questão de número 5. Só subir um pouco aqui para vocês perceberem. Na questão de número 5, ele faz esse problema falando da bola, né? A bola de futebol, que é um poliedro representado, olha só, por 12 faces pentagonais, olha aqui o 12, e 20 faces hexagonais, olha aqui o H igual a 20, né? Esse poliedro é chamado de um icosaedro truncado, olha ele aí, né? E ele quer saber quantos vértices. Pois bem, pelo problema anterior, a gente vai encontrar a resposta igual a 60 vértices, né? Mas vamos ver como é que a gente encontrar esses 60 aqui, vamos lá, vamos buscar os 60. Pois bem, observando aqui o tipo de face, né? O tipo de face, nós temos dois tipos de face, pentagonais e hexagonais. Ora, eu teria o seguinte, das faces pentagonais, eu sei, lembrando que sempre na contagem das arestas é dobrado. Então, vamos lá. Das faces pentagonais, como são 12, eu teria que pegar o 12 e multiplicar por 5, eu ia gerar 60 arestas. Já das faces hexagonais, que são 20, eu teria que pegar o 20 e multiplicar por 6, ia gerar um 120. Isso ia me dar um total de 180. Só que 180 não é o total de arestas, é o dobro das arestas. Ou seja, daqui eu tiro que 2A é igual a 180 e justamente eu encontro que as arestas são 90. Para quem está querendo comparar com a questão anterior, lembre-se que esse 180 ele foi necessário bem que nesse momento, ó, que a gente pegou essa informação que as arestas eram igual a 90 e quando eu fui substituir na segunda equação eu não coloquei o 90, eu coloquei o 2A aqui, ó, coloquei o 180. Por isso que eu disse que as duas questões se complementavam, né? Elas se ajudavam no sentido de completar esse raciocínio do icosaedro truncado. Pois bem, já as faces, quem são as faces? Ora, nós temos 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, então eu tenho 12 mais 20, eu tenho 32 faces. Com essas duas informações, se eu sei o número de arestas e o número de faces, eu encontro o número de vértices usando a relação de Euler, né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. Substituindo aqui, ó, o vértice eu não conheço, a face é 32, a aresta 90, mais 2. Então, avançando aqui, só subir um pouquinho. O vértice vai ser igual a 92, menos 32, né? Porque esse 32 vai negativo, que é igual a 60. E é justamente a informação que tinha no problema que envolvia lá a bola de futebol do icosaedro truncado, tá bom? Então, eu presto muita atenção que esse problema é bem recorrente, cai bastante, tá bom? Questão de número 6. Agora é um problema envolvendo a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Bem, para somar os ângulos das faces de um poliedro convexo, a primeira opção é você usar a soma dos ângulos usando a relação que você observa o número de vértices. É vértice menos 2 vezes 360. Você tem o número de vértices do poliedro, menos 2 e multiplica por 360, pronto, você encontra a soma dos ângulos internos, tá bom? Esse poliedro aqui, já foi dito que ele tem 6 vértices. Você também poderia contar, ó. Nessa secção meridiana, o que é secção meridiana, professor? É essa região aqui, ó, como se fosse uma parte central do poliedro, meridiano, meio, né? Tem 4. Um vértice acima, um vértice abaixo, 6. Então, a soma dos ângulos internos seria 6 menos 2, que dá vezes 360. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 360 dá 1440 graus. Aqui é a soma dos ângulos internos desse octaedro, tá bom?
Aqui eu fiz o seguinte, no problema original só tinha até aqui, até esse ponto aqui, 6 vértices. Mas para o aluno ter um entendimento e uma visualização, eu coloquei aqui, ó, como exemplo de poliedro de 6 vértices, um octaedro, né? Esse octaedro aqui. Eu poderia também calcular a soma dos ângulos internos, uma opção 2 aqui, um outro modo, né? Uma outra forma de fazer. Outra forma, minha letra tá feia aqui que eu tô escrevendo sem enxergar direito, no caso do celular. Uma outra forma de você fazer essa continha aqui seria você observar a soma dos ângulos de cada face, né? A soma dos ângulos internos. Pois bem, esse octaedro aqui, cada face dele é um triângulo, são faces triangulares. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, como são 8 triângulos, né? As faces são 8 triângulos, você tem a soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Então, 8 vezes 180, você iria encontrar o resultado de 1440 graus, né? Lembrando que são 8, que é um octaedro. Um octaedro são 8 faces, tá bom? Agora vamos aqui para a parte final do exercício. Bem, na questão de número 7, nós temos um problema, de novo, né? Repetindo aqui esse raciocínio da soma dos ângulos das faces de um poliedro. Então, nós vamos usar essa expressãozinha, soma dos ângulos internos. É vértice menos 2 vezes 360. Quero que o aluno memorize essa expressão, né? Tem esse conhecimento. Só que aqui é o seguinte, ele não deu o número de vértices, mas ele deu faces e arestas. Ora, se ele deu faces e arestas, a gente vai substituir para encontrar o número de vértices através da relação de Euler, né? E após a relação de Euler, a gente faz a contazinha aqui usando a fórmula. Então, vamos lá. Vértice mais face igual a aresta mais 2, preciso calcular os vértices. As faces são 11, as arestas são 27, mais 2. Então, o vértice vai ser 29, né? Somando aqui, menos 11, que dá 18. Pronto. Se eu tenho esse 18, eu vou substituir aqui. Soma dos ângulos internos, de todas as faces aqui do poliedro, é 18 menos 2, tudo isso vezes 360. 18 menos 2, 16, vezes 360 graus, vai dar, deixa eu só conferir, 5.760 graus. Soma de todas as faces, tá bom? Novamente um exemplo de um problema envolvendo a soma dos ângulos das faces do poliedro, né? Nesse caso aqui, ele deu a figura. Para ficar fácil para o aluno, até para comentar, isso aqui a gente chama de pirâmide hexagonal. Por que vai ser uma pirâmide hexagonal? Porque a base dela nós temos um hexágono. Pois bem, observando essa pirâmide hexagonal, você tem na base 6 vértices, você tem 6 vértices na base e tem um vértice principal. Ó. Então você tem 6 vértices na base e mais esse vértice principal aqui, você tem um total de 7 vértices. Com essa informação, eu uso a fórmula do soma dos ângulos do poliedro, que é V menos 2 vezes 360. E aí você faz só substituir, ó. 7 menos 2 vezes 360 graus. 7 menos 2 dá 5. 5 vezes 360 dá 1.800 graus. 1.800 graus. Isso é a soma dos ângulos desse poliedro, dessa pirâmide hexagonal, tá bom? E a nona questão, para finalizar, nós temos um poliedro convexo de 11 faces, um convexo de 11 faces, onde você tem 6 triangulares e 5 quadrangulares. Ora, essa informação aqui, quando ele te diz o tipo de face, primeira coisa que você tem que fazer, sempre, calcular as arestas. Lembrando que você tem que dividir por 2, então é bem legal você usar esse tal do 2A, para não se perder. Ó. O dobro das arestas vai ser igual a quem? Vai ser igual a 6 faces vezes, como é triangular, 6 vezes 3, que dá 18. Somado com 5 faces quadrangulares, 5 vezes 4, 20. Essa soma aqui, esse 38, não é o total de arestas, você tem que dividir por 2. Então, ó, 2A igual a 38, nós vamos ter as arestas igual a 38, dividido por 2, 19. Opa, o número de arestas eu já tenho, 19. No caso, já foi embora esse, já foi embora esse, já foi embora esse. Ficou entre a A e a E. Ou, desculpa, entre a B e a E. E ele quer o número de vértices. Ora, se eu tenho 11 faces e tenho o número de arestas, jogo na relação de Euler aqui, ó. Vértice mais face igual a aresta mais 2.
O vértice eu não conheço. A face eu sei que são 11. As arestas são 19, mais 2. Então, fazendo essa continha, aqui dá 21. Esse 11 vai para o segundo membro negativo. 21 menos 11, 10. Então, nós temos 10 vértices. 10 vértices é a letra B. Você tem 19 arestas e 10 vértices, letra B. E eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final.